O Copom e a taxa Selic. Eu mostrei para vocês aqui que o Banco Central dispunha de 5 instrumentos. Só que a gente só mostrou 4, não foi isso? O quinto instrumento é o controle da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Mas há um setor no Banco Central, há um comitê no Banco Central que toma as decisões com relação a essa taxa básica de juros da economia. Esse comitê é o Copom, Comitê de Política Monetária. O que faz o Copom? Nós sabemos que o Banco Central nós reduzimos todas as funções dele em uma só, que é preservar o poder econômico da moeda, o poder aquisitivo da moeda. Para preservar o poder aquisitivo da moeda, ele precisa garantir níveis aceitáveis de inflação, correto? Muito bem. Um dos grandes instrumentos utilizados é justamente a taxa Selic. Por quê? Se há uma taxa Selic de 11,25%, e de repente o Copom decide alterar essa taxa para 12%, as diversas outras taxas do sistema financeiro seguirão a taxa Selic. Então haverá um aumento em conjunto de taxas. Aumentando essas taxas, isso vai inibir o consumo. Por conta disso, o Copom tem uma responsabilidade impressionante no controle da taxa Selic. Como é que isso é feito? O Banco Central, ele tem uma meta de inflação para cumprir. A gente vive hoje no regime de metas de inflação. O que é o regime de metas de inflação? Nosso país passou por uma época, na década de 80 principalmente, de inflação elevadíssima, quase 90% de inflação ao mês. Isso fazia com que um trabalhador, por exemplo, que comprasse determinado produto por R$100 no dia 1º de um mês, no final desse mês, no dia 30, numa inflação de 84%, chegou a isso, ele pagaria R$184 pelo produto. E o salário não acompanhava. E aí diversos governos tentaram resolver, gatilho salarial do Sarney, tabelamento de preços, etc. Só o Plano Real que conseguiu realmente, definitivamente, abre aspas e fecha aspas, equilibrar a inflação no país. Mas para evitar que o país volte à época de inflação galopante, tinha até esse apelido na época, o que fez o governo? Colocou uma responsabilidade no Banco Central. O Banco Central ele é obrigado a manter a inflação dentro da meta. Observem o próximo slide. Nós temos aqui o regime de metas de inflação. O centro da meta é 4,5% para esse ano de 2009. Ou seja, a inflação ideal, o índice ideal de inflação seria 4,5%. Entretanto, a meta tem um piso, que são 2,5%, e tem um teto, que são 6,5%. O Banco Central precisa manter a inflação entre o piso e o teto. E agora, com a crise econômica, está, de certa forma, sendo complicado, está sendo difícil. Muito bem, o Banco Central, para manter essa inflação dentro da meta, ele vai utilizar todos os instrumentos devidos. Quando é utilizada a taxa Selic, o Copom decide essa taxa. Através de reuniões, a cada 45 dias, o Copom se reúne e decide qual vai ser a taxa. Numa terça e numa quarta-feira. Na terça-feira, vários setores do Banco Central, vários departamentos do Banco Central, traçam um panorama da economia nacional. Na quarta-feira, esse pessoal se reúne e toma a decisão se deve ou não elevar a taxa. Se houver uma ameaça inflacionária, a tendência é o quê? Levantar ou baixar a taxa? Levantar a taxa Selic. Se não há uma ameaça inflacionária, a tendência é reduzir a taxa Selic. Por que então o Banco Central não mantém a taxa Selic sempre elevada para evitar a inflação? Porque enquanto a taxa Selic ela faz cair a inflação, quando o governo levanta a taxa, porque ela inibe o consumo, por outro lado, como eu disse aqui, a inibição do consumo pode frear a economia, ok? As pessoas precisam gastar
para movimentar a economia. Ela tem uma loja, a colega aqui tem uma loja. Se as pessoas não compram na loja dela, ela vai demitir, ok? Então a economia precisa andar, caminhar. E para isso é necessário que o comércio se movimente, que as indústrias se movimentem, que as pessoas comprem, que as empresas produzam, ok? Para fomentar a economia. Logo, o Banco Central ele vive numa espécie de gangorra. Ele sabe que ao fazer o esforço de controle da inflação, ele está reduzindo de certa forma, ok? O potencial de crescimento da economia. Então ele precisa um nível ideal em que ele controle a inflação, uma taxa de juros que controle a inflação, uma Selic que controle a inflação, que ajude a controlar, mas que por outro lado não iniba tanto o consumo, ok? E é por isso que há uma grande briga. O governo quer que a taxa de juros, que a Selic caia. Banco Central, derrube a Selic, derrube a Selic, derrube a Selic, porque queremos produção, queremos emprego, queremos gerar emprego. Emprego gera voto, ok? Emprego gera boa condição de vida, mas também gera voto. Mas o Banco Central tem que cumprir a meta. Até porque, e isso é muito importante, se não cumprir a meta, se esse ano, por exemplo, a inflação ficar acima de 6,5%, quando for medido pelo IPCA, que é o índice oficial de medição, de mensuração, existem outros índices. Quando for medido pelo IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, lá no final do ano, início do ano que vem, medem desse ano, e perceberem que a inflação passou de 6,5%, aí é um problema para o presidente do Banco Central. Ele precisa emitir uma carta aberta, enviar uma carta aberta ao ministro da Fazenda, explicando as razões que levaram a inflação a ficar fora da meta. E dando soluções, apresentando meios de fazer com que essa inflação, no ano seguinte, ela fique dentro da meta. E essa carta já foi usada umas 3 vezes. Por que carta aberta? Porque qualquer um vai poder ler. Você pode acessar o site do Banco Central hoje, agora, e você vai ver lá as cartas que foram utilizadas em alguns anos anteriores. Por enquanto, o Banco Central tem acertado. Vamos ver esse ano com a crise. Muito bem. Aqui está um resumo sobre o Copom e sobre a importância do Copom. Ele tem que cumprir essa meta. Esse regime de metas ele começou em 1999 e aí o Copom, quando ele foi criado em 1996, não havia ainda o regime de metas. Com o regime de metas, o governo quer simplesmente evitar, como eu disse, que o país volte àquela inflação galopante. Daí a grande importância do Copom. Quando o Copom decide a meta Selic, mas por que meta Selic e não apenas taxa Selic? Porque o professor Jusilândio acabou de dizer meta Selic e não taxa Selic. Porque taxa, gente, não se impõe uma taxa. Taxa, ela é decidida pelo mercado, ok? Pelo mercado. A gente vai estudar sistema Selic em aulas subsequentes e a gente vai ver que a taxa realmente efetiva, vamos chamar de real, Selic, ela é uma taxa que ocorre a partir das negociações de títulos públicos no sistema Selic, que tem o mesmo nome. A meta Selic nada mais é do que o Banco Central determinando assim, olha, nós queremos atingir uma taxa Selic de 11,25%. Aí ele estipula 11,25%. Se vocês acessarem o site do Banco Central, vão ver lá a meta, 11,25%, e vão ver a taxa Selic apurada naquele dia, que deve dar 11,22%, ok? 11,17%, ela vai estar sempre próxima da meta, ok? Então a taxa Selic, que é decidida pelo Copom, nas reuniões do Copom, cuja ata de reunião é publicada na quinta-feira da semana subsequente, essa taxa, ela é na verdade uma meta a ser perseguida. O que vai fazer o Banco Central? Se decidiu pela meta de taxa Selic de 11,25, que é o nosso exemplo, ele vai trabalhar com aqueles instrumentos que nós vimos para fazer com que a taxa efetiva fique realmente o mais próxima possível da meta.
Muito bem, então o objetivo legal do Copom é implementar a política monetária, definir a meta da taxa Selic, como eu acabei de dizer, e seu eventual viés. Por que viés? O que é viés? Isso aqui é muito importante. Quando há a decisão da taxa Selic, dessa meta pelo Copom, o Copom, na sua ata, e até na divulgação que é feita logo depois da decisão, ele vai dizer se a decisão foi com viés ou sem viés. Se a decisão foi sem viés, não há o que comentar. Será a mesma taxa até a próxima reunião, daí a 45 dias. Mas, se a decisão foi com viés, aí há duas situações. Há o viés de baixa e o viés de, quem se lembra? De alta. Se a decisão é pelo viés de baixa, significa que foi dado o poder a quem? Ao presidente do Copom para reduzir essa taxa durante o período que antecede a próxima reunião. Se, por outro lado, se decidiu pelo viés de alta, está dando poder ao presidente do Banco Central, neste caso, de alterar para mais essa taxa Selic durante o período que antecede a próxima reunião. Se decidiu sem viés, não há o que comentar. Observem que é um poder muito grande que é dado a uma única pessoa. Por isso, ultimamente, tem se decidido sem viés. Já disse por que meta, e a decisão tem que ser pelo voto. O Copom, ele é um colegiado, ou seja, é preciso votar para decidir. Essas autoridades se sentam e dizem o que deve ser feito. Um acha que deve levantar a taxa, outro acha que deve deixá-la como está, outro acha que ela deve cair, e aí a maioria vence. É uma decisão de profissionais, porém uma decisão colegiada pelo voto.